Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. A ditadura começou. A democracia brasileira está sob risco. Esse é o tema que nós vamos apresentar aqui neste vídeo, com grandes revelações. E daqui a pouco nós teremos a nossa live tradicional de domingo, onde eu vou aprofundar o tema deste vídeo. Então, convido a você a assistir daqui a pouco a nossa live, para que você possa entender ainda melhor aquilo que vai ser exposto de maneira mais resumida agora aqui neste vídeo. Ok, gente? Então, antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, para dar um like neste vídeo, para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, gente, a ditadura começou mesmo, tá? Nós já estamos numa ditadura, tá? Nós vivemos num autêntico estado de exceção no Brasil. O que seria o estado de exceção? Onde as instituições estão sendo manipuladas pelo presidente da República, com o apoio luxuoso de outras frentes políticas e de outros campos da sociedade que conseguiram ter um certo poder uma vez que Bolsonaro chegou à presidência da República. É muito grave o que nós estamos enfrentando. E o que vamos enfrentar daqui para frente, se não reagirmos à altura. Vivemos uma autêntica ditadura no Brasil. Pode não ser uma ditadura oficializada, mas já existe uma ditadura institucionalizada, sem dúvida. Vivemos um autêntico estado de exceção no Brasil e temos que criar mecanismos para enfrentar essa situação atípica na nossa realidade política. Pois bem, então, a primeira coisa que nós temos que deixar bem claro aqui, eu já venho falando há quase um mês do serviço secreto paralelo de Jair Bolsonaro, uma agência secreta que funciona num amplo gabinete de Brasília, paralela à ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, esta de caráter oficial, que serve o presidente da República, seja ele qual for, que apresenta informações importantíssimas, não só para a segurança, mas também para o campo estratégico do chefe do Poder Executivo. Então, com a ABIN, não há problema algum, mas em paralelo existe uma agência secreta, tá? Que não é a ABIN, que serve ao presidente Bolsonaro, mas que é uma agência secreta que serve ao cidadão Jair Messias Bolsonaro e que é uma agência ilícita, porque não está em consonância com o caráter oficial de uma agência de inteligência. É um serviço secreto arrojado, estruturado e financiado até com dinheiro internacional. É muito grave o que estamos enfrentando no Brasil. Muito grave. E através desse serviço secreto paralelo, Bolsonaro está aparelhando os poderes. O poder executivo, obviamente, através dos seus ministérios e de instituições vinculadas ao executivo, mas também está aparelhando o poder legislativo e até mesmo o poder judiciário. Acreditem se quiser. Estamos vivendo uma situação política demasiadamente grave. Temos que reagir o quanto antes, nós do campo progressista e até aqueles que se identificam como conservadores ou de uma centro-direita que tem apreço pela democracia, também devem reagir. Tá? Existe um aparelhamento dos poderes. Isso passa por uma série de situações identificadas com esse serviço secreto paralelo. Preste atenção, gente. Houve uma mudança na postura do Bozo. Bozo agora ele tem um verniz populista. Ele tomou de assalto uma série de projetos criados pela esquerda, quando esteve no poder, e adaptou esses projetos à sua cara, ao seu estilo, mudando inclusive o nome desses projetos e criando algumas situações adicionais para melhorar os projetos. Então, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, de Lula e Dilma, virou Casa Verde e Amarela. O Bolsa Família de Lula virou
Agora é o Renda Brasil. Tá certo? E nós temos outros projetos também. O Ciência Sem Fronteiras vai ser criado um novo modelo, né, por Bolsonaro, inspirado no Ciência Sem Fronteiras. Então é um novo programa de governo que vai ajudar alunos no exterior, em especial alunos de ciências exatas e médicas, desprezando as ciências humanas. Então nós temos uma série de iniciativas em que Bolsonaro está copiando a esquerda segundo o seu estilo, que foi uma orientação de Roberto Jefferson, o seu novo guru, que, dentre as orientações, disse para que Bolsonaro se afastasse de Olavo de Carvalho, e o que corrobora a minha afirmativa é que o próprio Olavo de Carvalho se manifestou essa semana reclamando do Bolsonaro, praticamente chamando ele de traidor, porque o Olavo de Carvalho percebeu que o seu exército, que alimentava ideologicamente o bolsonarismo, está sendo desprezado pelo próprio Bolsonaro, por orientação de Roberto Jefferson. A ideia era se afastar de Olavo de Carvalho e do olavismo cultural, que era representado por figuras como Sarah Winter, como Alan dos Santos e outros. Mas é complicado. Se Bolsonaro for reeleito em 2022, acabou o Brasil. Acabou, não tem jeito, tá? E o que prova a minha tese de que nós estamos vivendo uma ditadura? Eu vou elencar alguns pontos aqui para a gente concluir o vídeo, para que vocês possam entender. E a posteriori, aprofundarei na nossa live de domingo, tá certo? Primeira coisa, tá? Primeira coisa, que vocês já estão observando nos últimos meses. Ataques políticos à direita, ou seja, os seus adversários diretos dentro do campo da direita. Esse é o primeiro ponto, tá? Nós já tivemos ataques para assassinar a reputação do Sérgio Moro. Agora nós temos ataques a Deltan Dallagnol, que são os dois artífices e lideranças da Lava Jato, certo? Então, já se tentou desconstruir Sérgio Moro e Dallagnol, e existe um dossiê montado principalmente para o Moro, dentro do gabinete desse serviço secreto. Ele desgraçou a vida de Wilson Witzel, e o Witzel praticamente morreu politicamente, e é bem feito, porque ele adentrou a onda do bolsonarismo e criou, ao que parece, um aparelhamento de corrupção dentro da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Então ele já tentou tirar o Witzel da frente e parece que conseguiu. Daqui a pouco tem um dossiê contra João Dória. Então é bom Dória abrir o olho, porque vai chegar o momento dele. E vai tentar ser desconstruído o capital político do Dória. Dória é outro adversário dentro do campo da direita. E outras lideranças políticas da direita terão seus capitais políticos desconstruídos pelo Bolsonaro, através de dossiês que estão sendo elaborados pela inteligência militar junto ao gabinete do Serviço Secreto Paralelo em Brasília que Bolsonaro possui, que eu já coloquei aqui. Esse é o primeiro ponto, tá? E dentro da Polícia Federal e do próprio Poder Judiciário existem grupos contra e pró-Bolsonaro. Por isso que existem reações às atitudes de desconstrução política do Bolsonaro. Vejam que estão em cima da Cristiane Brasil, que é filha do Roberto Jefferson, o novo guru de Bolsonaro. Já estão atacando também o Marcelo Crivella. Daqui a pouco outros bolsonaristas também terão seus capitais políticos desconstruídos. Então percebam que é toma lá da cá, é tiro de lá e tiro de cá. Porque dentro dessas instituições existem grupos opostos, a favor e contra o presidente da República. Enquanto que de um lado Bolsonaro age através do seu serviço secreto e dos seus dossiês para desconstruir os capitais políticos dos seus adversários e também assassinar reputações, do outro lado há uma reação dos grupos que tentam desconstruir o próprio Bolsonaro, atacando seus aliados, como Cristiane Brasil e Marcelo Crivella. Certo? Então, isso tem que ficar bem claro. Está existindo um aparelhamento. Só que tem uma resistência dentro das instituições. Existe uma resistência dentro da Polícia Federal, existe resistência nos ministérios públicos dos estados brasileiros, existe resistência no Poder Judiciário,
Assim como há resistência dentro do próprio Poder Legislativo, que também está sendo manipulado por Bolsonaro de um lado, e existe uma articulação do outro lado contra ele. Tá certo? Que eu já falei aqui no canal também. Primeiro, estão sendo desconstruídos os adversários políticos dentro do campo da direita. Mas, a posteriori, também vão tentar desconstruir políticos da esquerda. Em especial, já em 2022. Então é bom a esquerda abrir o olho. Porque o Lula vai ser o primeiro. O Lula foi se manifestar, ele estava quietinho. Inclusive foi objeto de crítica minha. Que o Lula não estava sendo assertivo, que ele não estava tendo a liderança que ele costumeiramente tinha. Eu estava achando o Lula muito quieto. De repente ele se apresenta com uma porrada na cara do Bolsonaro, que foi, no caso, aquela declaração de 7 de setembro. Foi uma pancada na cara do Bolsonaro. Porque o capital político do Lula é grande. Então o Bolsonaro, a maior ameaça que ele tem, são duas ameaças que ele tem. O Sérgio Moro pelo campo da direita, que está sendo desconstruído de maneira eficiente, e o Lula pelo campo da esquerda, que consegue adentrar um eleitorado médio não ideologizado. O que preocupa Bolsonaro, que é aquele pessoal que ele está conquistando através das manobras do Roberto Jefferson com políticas populistas, e essa galera daqui a pouco pode voltar para o Lula, que é o eleitorado médio, ali, que não se identifica nem com esquerda nem com direita, e que vai com aquele líder político que lhe der benefícios. Então o Bolsonaro se sente ameaçado pelo Lula. Ele já está criando mecanismos dentro do Poder Judiciário para novamente prender Lula. Você vai dizer, Rico, você está enganado. Eu espero que eu esteja. Mas, pelas informações privilegiadas que eu tenho, alguns mecanismos para enquadrar Lula já estão sendo promovidos dentro do Poder Judiciário, e a qualquer momento, mesmo depois de muitas vitórias, Lula pode sofrer uma grande derrota e pode retornar à prisão. Até mesmo por um outro processo. Ou, na melhor das hipóteses, já que ser preso é a pior delas, não conseguir se construir como candidato, certo? E aí ter que lançar outro novamente porque vai estar inelegível. Mas Lula corre perigo de ser preso, e existem manipulações dentro do Poder Judiciário para tentar novamente comprometer Lula e desconstruir o seu capital político, já que o Lula é o maior adversário de Bolsonaro ainda para 2022. Os dossiês da agência secreta de Bolsonaro, que são os dossiês que estão promovendo uma série de prisões e desconstruções políticas que estamos observando na nossa cara, certo? O fanatismo da narrativa teocrático-pentecostal, que é um fanatismo que está sendo alicerçado por lideranças religiosas no Brasil e que é um braço perigoso para legitimar um protofascismo de inspiração religiosa, o que é uma ameaça à nossa democracia. Temos que ficar ligados. Veja bem, 40% da população brasileira é evangélica, claro que nem todos os evangélicos participam disso, mas uma fatia desses evangélicos, mais fanatizada, segue essa narrativa teocrático-pentecostal. E por que eu digo narrativa teocrático-pentecostal e não teológica pentecostal? Porque se fosse uma narrativa teológica pentecostal, não teria problema algum. Estaria dentro do terreno da teologia. Não estaria identificado com a política. De defender uma causa religiosa. Uma ideologia religiosa, um pensamento religioso. Perfeito, legítimo. Mas quando eu uso o termo teocrático, vem de teocracia. Governo de Deus, retidão padronizadora de costumes e valores morais, querer impor uma visão sobre toda a sociedade e querer instalar uma teocracia no Brasil, ainda que não oficializada, mas simbolicamente. Uma teocracia onde todas as ações governamentais devem atender os interesses dessa fatia religiosa da sociedade. Isso é muito grave, muito perigoso, certo? Então essa narrativa teocrático-pentecostal não é uma narrativa para tentar impor uma visão religiosa somente. É para tentar impor uma visão política impregnada de doutrinação religiosa, de valores, de regras que deverão ser seguidas à risca, e quem não seguir essa regra será segregado socialmente. Então uma narrativa de tomada de poder e um poder de inspiração pentecostal, um governo de Deus no Brasil. E a liderança tem que ser obrigatoriamente cristã e pentecostal.
ou tem que ter alguma ligação política com o pentecostalismo, no mínimo, o que é uma ameaça à nossa democracia. O Estado miliciano institucionalizado, as milícias rurais e as milícias urbanas, aquelas identificadas como no Rio de Janeiro com o escritório do crime, e outras milícias que existem já no Nordeste, em São Paulo, no Sul, milícias urbanas que estão vinculadas a setores da Polícia Federal, principalmente a setores das polícias estaduais, que são subservientes ao serviço secreto de Jair Bolsonaro. Isso é muito grave, gente. E existe uma ala militar bolsonarista preparando um golpe, se porventura pela via pseudo-democrática, Bolsonaro não se manter no poder. Se Bolsonaro não conseguir se manter no poder, se não conseguir ser substituído por uma outra figura inserida nesse projeto de poder teocrático miliciano, com certeza a solução será na pancada, na opressão, ou seja, por uma via não democrática, instalar uma nova ditadura no Brasil. Isso é muito grave, pode parecer exagero, mas não. Estamos às portas de uma ditadura oficial, mas já vivemos uma ditadura institucionalizada no Brasil pelas ações governamentais e pelas linhas auxiliares que Bolsonaro possui nas milícias, nas igrejas, no exército e nas forças armadas em geral, dentro do poder legislativo, dentro da Polícia Federal e dentro do poder judiciário, tudo isso nesse bojo sendo financiado com dinheiro internacional de organizações externas que querem consolidar um pseudo-conservadorismo reacionário no Brasil. Estamos correndo grande perigo e temos que reagir. Um abraço a todos.